Boa tarde, amigos. Nessa Semana da Pátria, aí nós temos um tema que é dos mais relevantes, aí que é a segunda parte da reforma tributária. Então, nós tivemos aquela primeira reforma que teve apoio geral, porque era uma simplificação de impostos sem mudança de carga. Agora você tem a verdadeira reforma, que vai tentar mudar um pouco esse desequilíbrio que tem entre imposto indireto, pago basicamente pelo pessoal de menor renda, e imposto direto, que é o do pessoal de maior renda. Né? E aí você entra em conflitos aí com o Arthur Lira, que na primeira etapa aí estava sendo visto como um salvador, por quê? Porque os padrinhos dele, obviamente, eram a favor daquela simplificação dos tributos. E agora você tem, em cima de tudo isso, a questão também do arcabouço fiscal, que em breve vai poder criar pressões aí sobre gastos de previdência. Bom, é um tema enrolado, e para falar sobre isso, nós convidamos dois grandes especialistas aí, Fernando Nogueira da Costa, da Unicamp, que tem trabalhado muito com os indicadores de imposto de renda e tudo, o Eduardo Fagnani, especialista em previdência social, e os nossos companheiros aí de jornada aí, que é o Sérgio Léo, jornalista, e o João Furtado, politécnico. Pessoal, uma boa tarde para todos aí. Eu vou começar com o Fernando. Fernando, eu queria que você desse uma explanada aí nessa tributação sobre os ganhos de capital, de uma maneira geral, sobre os mais ricos aí. A gente teve aí um apelo daquele sujeito da CNN, o João Camargo, dizendo que estão querendo crucificar. E o grande gênio, João Roberto Campos Neto. Ser rico não é pecado, não é isso? Grande gênio. Quem imediatamente fala assim: o pecado é ser pobre. Aí, Fernando, aí Luiz, só para emendar já nessa pergunta, esse bate, essa bola, esse chute inicial aí, lembrar que saiu há pouco um estudo do Sindifisco mostrando que os ricos pagam, esses ricos que não têm salário, têm dividendos e lucros, pagam de imposto cerca de 5,5% sobre a sua renda, enquanto que o enfermeiro, o policial militar e vários outros, o professor paga 8,8%, o médico chega a pagar mais de 9%. Né? Se então, incluir... não é pecado, mas também não precisa encher de graça desse jeito. Né? Se incluir tributação indireta, então fica um desequilíbrio. O Fernando pode falar disso para a gente. A bola é sua, Fernando. Bom, é um tema com vários componentes, portanto complexo, né? Mas de impacto, assim, de imediato, eu acho até para o ouvinte, tem pesquisas muito interessantes que mostram o seguinte: em que faixa de renda você se classifica. E aí divide a sociedade em 4. Então tem os 25% mais ricos. Nela, teve um período só 1% que se classificava como mais rico. Então, é uma sociedade assim, que ninguém é rico, né, na hora de pagar imposto. Pelo contrário, é bom ser rico na hora de não pagar imposto, né? Porque tem uma série de vantagens. A grande diferença, e aí para organizar nossa reflexão, eu sugiro a gente pensar o seguinte: 2 tipos de impostos. O imposto é sobre fluxo de renda, né? Então, esse é o chamado imposto sobre lucros e dividendos. No Brasil, só se paga lucros a PJ, a pessoa jurídica. E a pessoa física, desde no início do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi logo depois do Natal, foi um presente, um Papai Noel, que vigora até hoje, as pessoas físicas não pagam imposto sobre os dividendos. O que leva a isso? A empresa brasileira, pessoa jurídica, tem a maior alíquota do mundo, 34%. E nada da pessoa física. Os outros países, só 2, assim, pegando todos os OCDE, só 2 não cobram pessoa física além do Brasil: Estônia e Letônia. Sabe? Então,
é um caso raro do Brasil. Não tem essa justificativa, o resto do mundo faz assim, não. O resto do mundo tributa tanto as pessoas físicas como pessoas jurídicas. Mas só que pessoas jurídicas com uma carga bem mais baixa, não 34%. Então, tem um país, tem vários modelos aí, né? Os países nórdicos, melhor distribuição de renda, tributam mais, mas geralmente equilibra a pessoa física e pessoa jurídica. Então, isso que vem de 1995 levou a uma concentração, aumentou a concentração de renda, e aí que eu estou fazendo o ponto. Tributar renda é mais fácil, você desconta até na fonte, põe regulamentação, é mais fácil. Agora, tributar estoque de riqueza é bem mais difícil, tá? Porque aí tem um risco de fuga de capital e uma série de consequências para falar de um quadro dramático. A gente não quer virar uma Argentina, né? As pessoas, com medo de tributação, começar a aplicar em dólar, com medo de mudança de regras contratuais, com insegurança contra o sistema bancário, tudo isso existe na Argentina. E uma fuga brutal de capital, inclusive para o vizinho, para o Uruguai, né? Quando ameaçaram aumentar impostos na Argentina, os afortunados, digamos, foram para o Uruguai. Então, para abrir o nosso debate, eu diria o seguinte: se esse Congresso aprovar o fim da isenção a pagamento de impostos sobre dividendos, eu acho um grande ganho. Eu tenho dúvida, uma coisa assim, a minha visão ideológica. Defendo que sim, seja tributado igualmente, eu sou igualitário. Agora, o problema é que os eleitores brasileiros elegeram um Congresso conservador. Então, eu sou muito cético a respeito de passar algum imposto sobre grande fortuna, sabe? Por quê? Porque, no fundo, são os que financiam os deputados e os senadores. Eles se apoiam nisso, sabe? Então, tem um poder de barganha muito grande. Pode formar opinião pública na grande imprensa. Nós já vimos esse artigo de ser rico não é pecado, né? Que saiu domingo na Folha de São Paulo, é isso. Eles usam para defender os interesses deles. Então, olhando pragmaticamente, eu acho que a grande batalha seria isso, acabar com as isenções, ou seja, instaurar a isonomia tributária, tá? Antes de avançar para imposto sobre grande fortuna, sobre estoque, que aí depois a gente pode aprofundar a razão disso. Tá, João. Faiane, como é que você está vendo aí, digamos, essas restrições aí do marco do arcabouço fiscal? A questão do aumento do pessoal trabalhador na informalidade e o financiamento da Previdência a médio prazo. Como é que você está vendo esse imbróglio aí? Bom, mas eu queria dar uns pitacos nas respostas do Fernando. Vai lá. Mas a questão do arcabouço fiscal, acho que há um certo consenso entre os economistas, pelo menos os economistas do meu campo, que ele é um arcabouço muito severo, né? Quer dizer, vai ser muito difícil. Quer dizer, para você aumentar os gastos, para você aumentar gasto de investimento, você vai ter que ter receita, né? Então, essa é uma questão central. E talvez a reforma tributária sobre a renda, né, seja um mecanismo para você conseguir obter essas receitas. Então, eu estou assim... eu tinha... enfim, depois a gente pode conversar sobre isso. Tudo que nós discutimos na campanha era para você apresentar a reforma tributária de uma forma global, né, não fatiar, né? Depois a gente pode falar sobre isso. O governo resolveu fatiar e eu tinha muitas dúvidas de que depois viria a reforma sobre a renda, né? Mas, enfim, o governo está propondo a reforma sobre a renda, isso é inequívoco. E, do meu ponto de vista, em grande medida, isso pode ter a ver com a necessidade de ter receitas para viabilizar o orçamento e sair das armadilhas do arcabouço fiscal. A questão da Previdência, Luiz, a gente tem que fazer um programa específico sobre isso. Eu estou extremamente preocupado com a Previdência.
eu coordenei o grupo de transição da Previdência do governo Lula e Alckmin, tá certo? A situação que nós encontramos é catastrófica, e eu não estou vendo nada acontecendo para que esse estado de coisas seja alterado, tá certo? A Previdência tem problemas que têm a ver com, por um lado, a questão mais estrutural, tá certo? Nós temos no Brasil cerca de 90 milhões de pessoas que fazem parte da PEA, né? Temos aí 7, 8% desempregados, né? Mas temos 45 milhões de pessoas, ou 40, 42 milhões de pessoas que estão no mercado informal, né? Quem está no mercado informal não contribui para a Previdência, tá certo? E, portanto, não vai ter condições de se aposentar na velhice, ainda mais com a reforma da Previdência feita pelo Bolsonaro, tá certo? Que equiparou o sistema brasileiro aos países capitalistas centrais. Tá claro? Então, esse é um problema seríssimo da Previdência. O outro problema é a questão da exclusão digital. Tá certo? O governo passado implantou milhões de mecanismos, ele praticamente fechou a maior parte das agências, tá certo? Ou restringiu o acesso às agências físicas e colocou mecanismos de que para você acessar o seu benefício, você tem que ter um tablet, ter isso, ter aquilo, tá certo? Uma população que basicamente é analfabeta, tá certo? A idosa é analfabeta, não está acostumada a lidar com essa nova tecnologia, etc. Né? Naquela época, o governo Bolsonaro divulgava que tinham 2 milhões de benefícios represados, né? Os estudos que nós conseguimos naquele momento davam conta de 5 milhões, tá certo? Inclusive do benefício de prestação continuada. Enfim, a Previdência é um problema. Se a economia não crescer, não gerar emprego de qualidade e renda, você tem um problema estrutural bastante grave por financiamento. Só para você ter uma ideia, 2013, 2014, o chamado déficit, tá certo? O chamado déficit da Previdência era 70, 80 bilhões. Hoje é mais de 300 bilhões. Tá certo? Os últimos dados de 2021 eram 290 bilhões. Tá certo? E tem mais um dado: a reforma tributária, quando você faz a simplificação do consumo, você acaba, por exemplo, com o COFINS e com o PIS e com o COFINS, né? As pessoas não sabem, mas o COFINS chama-se Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, certo? Você sabe disso. E foi criado para quê? Para complementar os recursos da Previdência, né? Por isso que a gente sempre dizia que, se fossem contabilizados o COFINS, o PIS e o COFINS, até 2015 a Previdência não teria déficit, certo? Mas quando você acaba com o COFINS, e acaba com o PIS, e cria o IVA, você está tirando uma fonte constitucionalmente vinculada à Previdência, tá certo? Então, essa é uma outra questão que vale a pena a gente discutir. Agora, na questão da tributação, só vou colocar 2 pontos aqui. Primeiro, o problema no Brasil é o seguinte: a carga tributária não é alta. A carga tributária é alta para o pobre. E é alta para o pobre para poder ser residual para o rico. Ponto. E isso existe, e o Brasil, os países capitalistas centrais fizeram a tributação progressiva na Primeira Guerra de 18, na crise, na Grande Recessão de 29, no pós-guerra, né? Todos esses países montaram sistemas progressivos de tributação que taxam as altas rendas, as altas heranças, e o Brasil não fez. Em relação aos países capitalistas centrais, em relação aos países da OCDE, que o Brasil quer entrar na OCDE, tá certo? Nós estamos há quase 100 anos atrasados. E uma última questão. Concordo com o Fernando que a questão dos dividendos é importante. Ter alíquotas maiores que 27,5% é importante, mas a agenda da reforma do imposto de renda é muito mais ampla do que isso. É muito mais ampla do que isso. Tá certo? Inclusive na questão das pessoas jurídicas. Porque quando você fala que 34% da alíquota é 34%, é a alíquota nominal. A alíquota efetiva é 24%. Tem 10 pontos percentuais a menos. Por quê?
diversos mecanismos de evasão fiscal, de renúncia fiscal, tá certo? De planejamento tributário. Outro dado, só 5% das empresas do Brasil pagam imposto de renda. São aquelas que estão no regime do lucro real. 95% das empresas ou está no lucro presumido, que é uma presunção é uma estimativa de faturamento, ou está no simples, tá claro? Mas tem outras questões ainda, como a questão de paraísos fiscais, uma série de outras questões. A agenda do imposto de renda é muito ampla, tá certo? Ela não se encerra na questão dos dividendos. Joia. Bom, boa tarde. Eduardo, Fernando, prazer em ouvir vocês. Fernando, eu queria explorar um pouquinho mais com você duas questões. Uma questão que você anunciou, mas não desenvolveu bem, e eu gostaria de esclarecer melhor para todo mundo que está nos ouvindo, que é o teu apoio, e você considera um avanço a tributação dos rendimentos do capital, mas você acha perigoso, arriscado, insistir agora na tributação do estoque de riqueza, dos estoques de riqueza. E eu desdobro essa pergunta, por favor, Fernando, numa segunda pergunta, que é a seguinte. Há, pelo menos, uma parte importante da riqueza, talvez ela não seja a maior, evidentemente, mas é uma parte importante, que é a riqueza fundiária. E a não taxação da riqueza fundiária, na verdade, ela facilita a preservação dessa renda, desse estoque de riqueza como reserva de valor e, portanto, inflaciona o valor da terra, criando dificuldades em vários campos, inclusive, por exemplo, no campo da reforma agrária. Algo que vai se agravar a partir de agora com essa, digamos, com esse mecanismo que o Supremo está inclinado a aprovar, que é a indenização prévia das terras demarcadas, né? Então, eu queria te ouvir sobre esses dois pontos. O primeiro, mais conceitual, e o segundo, que eu estou contra-argumentando com relação à questão da terra. Bom, o que eu disse, assim, eu sou pragmático de não achar que esse Congresso vai mudar o status quo. Tá? É um Congresso predominantemente conservador, pessoas igualitárias de esquerda, são 140 votos, uma minoria, então não dá para cultivar ilusões. Esse é o meu ponto. Por mais que eu acho, você, nós, provavelmente todos concordamos que essa coisa, a isenção do imposto territorial, né? Poucos pagam, e muitos são até exportadores, né? Muitos são até multinacionais, a gente tem que considerar, né? Mas quando você vê o resultado da tributação, é mínimo. O problema é que tem uma bancada ruralista que chega mais que qualquer partido no Congresso, sabe? Então, se não muda, digamos, a ideologia dos eleitores, enquanto não colocar uma maioria favorável a essa tributação, não adianta nós, intelectuais, pregarmos. A gente forma opinião, mas se chega na eleição e votam em conservadores, é difícil mudar. Então, esse é um ponto. E outras, assim, mudanças sendo possível, acho que o Eduardo até tocou numa que eu acho importante. Por exemplo, essa do tributar dividendo, a gente fala, legal, estamos de acordo, né? Vamos fazer o que todo país faz e tal. Agora, digamos, o jeitinho brasileiro já acomodou-se a geração vamos dizer, dos nossos alunos, dos meus alunos, seus, provavelmente, é uma geração pejotizada. Eu falo, os meus filhos são pejotizados. E eles, sem ter os direitos trabalhistas, eles falam assim, a vantagem
é que não paga imposto de renda sobre os dividendos. Né? Cria uma MEI, né? Uma empresa pequena, e não paga. Então, essa consequência, você vê, não apareceu ainda no debate. Como vai ser a nova geração pejotizada? Ela vai conseguir os direitos trabalhistas como a nossa? Tal? Você vê mesmo a geração que faz concurso público, recentemente saíram uns dados muito impressionantes, né? Quer dizer, muitos falam assim, os super salários do setor público. E aí se registrou assim, acima do teto, que é 41.650, 0,06% que ganha acima disso, sabe? O teto é de 27 mil a 41 mil. E uma pessoa, assim, na carreira, eu estou na carreira, eu vou formar, ano que vem eu faço 50 anos que eu me formei. Então, a pessoa na carreira já acumulou, no setor público, já chegou a esse top, sabe? O ponto é o seguinte, como fazer com a nova geração se ela começar a pagar dividendos? Tem que pensar nisso também. É uma consequência, vai diminuir a renda líquida digamos, de toda uma geração. Tá? Então, é algo que o debate e as pessoas que estão propondo a tributação de dividendos têm que levar em consideração. Agora, é bastante conhecido os absurdos em termos de isenções, de privilégio, a Eduardo falou muito bem, né? Na hora que vê a carga efetiva é muito menor. A alíquota, quando o topo da alíquota efetiva é justamente nessa faixa que eu citei, que é dos 30 aos 40 salários mínimos. Aí chega a 16,5% a alíquota efetiva, segundo o Unafis que fez esse cálculo. Aí, quando vai descendo para 320 salários mínimos, que é o top, né, da declaração de imposto de renda, a alíquota é 6,5%, ou seja, 10 pontos percentuais a menos. Então, a curva é a seguinte, sobe para a classe média alta, né, e em seguida cai. E aí tem uma ilusão também, que as pessoas acham assim, a 1% mais rico tem que pagar. O cálculo que a Unafisco fez é o seguinte, os 0,01% tem 30% da propriedade no Brasil, dos bens e direitos. Então, não é uma coisa que também cabe a nós, formadores de opinião pública, no debate, é separar exatamente o foco, porque senão só serve para assustar a classe média. É comigo, aí sou contra. Comigo eu sou contra, eu não sou rico, né? Eu sou contra. Então, tem que colocar o foco precisamente, o trabalho da Unafisco, tem uma série de trabalhos, você consegue no site deles, eles fizeram simulações, imposto de grande fortuna, sobre tributação de lucro e dividendo. Mas separaram, o foco, os ricaços no Brasil é 0,01%, não é 1% não, sabe? A diferença é brutal. Vou dar um dado que saiu semana passada, se eu não me engano, né? Saiu um dado muito impressionante, quando você vê o número cru. Assim, sabe quanto que ganha um presidente do Conselho de Administração de empresa, na média? Mais de R$80 mil. Ou seja, é o dobro do top do funcionalismo público. Tá? E aí pega assim, quanto que ganha os CEOs, os presidentes das empresas? A média está em R$15 milhões. E os diretores das grandes empresas? O salário anual, sem considerar o bônus, R$4 milhões. Dá 300 e pouco por mês. O que um professor bem remunerado ganha por ano. Um membro da diretoria dessas empresas, né, das empresas corporativas, ganha em um mês. Então, a desigualdade de renda é brutal. Mas o meu ponto, que eu quero deixar bem claro, é o seguinte: a fiscalização é mais fácil sobre os fluxos de renda, que desconta na fonte, né, tem vigilância, declaração de imposto de renda e tal. Fiscalização sobre estoque de riqueza é mais problemático, justamente por isso. Porque a fuga é paraíso fiscal, a economia é globalizada, eles têm ponte no resto do mundo, tem residência em outros países, e o dinheiro vai fora. Quer dizer, assusta muito, e efetivamente tudo isso mostrou, né, é um argumento clássico,
que é a experiência na França, né, o chamado efeito Depardieu, né, o Gerard Depardieu, que deixou de ser cidadão francês, o maior ator mais conhecido da França, deixou de ser cidadão francês, passou a ser cidadão russo. Então, mostra isso, a facilidade que tem de jogar dinheiro para fora, sabe? Então, eu quero crer que se a gente conseguir agora, nesse governo, no executivo progressista e no legislativo, não vou falar reacionário, mas conservador, se a gente conseguir mudança no lucros e dividendos, eu acho que é um avanço. Eu queria que vocês detalhassem um pouco esse ponto, Fernando e Eduardo, partindo até dessa questão que foi levantada por vocês. Quer dizer, quando a gente fala dividendo, da mesma maneira como a gente fala como renda, há dividendos e dividendos, né? Então, você tem o dividendo do cara da pequena empresa, empresinha pequena, coisa e tal, você tem o dividendo do sujeito multimilionário, com participação acionária em várias empresas, etc. Qual o feitio dessa tributação de dividendos que vocês acham que seria ideal? Seria possível escalonar conforme o volume do dividendo? O que vocês acham, se houver, se por acaso politicamente se aprovar, qual é o formato que vocês acham mais provável de sair para essa tributação do dividendo? E eu gostaria que vocês também falassem quais são os riscos dessa tributação, que problemas poderiam advir daí, indo um pouco além do que vocês já levantaram agora no começo da nossa conversa. Sérgio, deixa eu te contar, como deveria ser, como é na maior parte dos países, tá certo? Quer dizer, como o Fernando falou, quer dizer, só 3 países do mundo não cobram dividendo. Isso foi introduzido em 1995 no Brasil, tá certo? Tem que ser como todo lugar. Porque qual a questão? A questão é a seguinte: quando o Fernando diz assim, quer dizer, a Receita tem um dado que é assim: você tem aproximadamente 300 mil pessoas que recebem entre 600 milhões e 2,5 bilhões de reais. 100 mil pessoas que recebem entre 600... Essas pessoas, ou quem ganha mais de 320 mil reais por mês, né? Segundo a Receita, quem ganha mais de 320 mil reais por mês tem 70% da sua renda isenta de tributação. Né? E quando você chega lá na ponta, que é o 0,01, aí cai assim, vai para 5%, que é o mesmo valor do médico, do piloto do helicóptero, etc. Por que acontece isso? Porque a gente não tributa dividendos. Porque os milionários não recebem salários, eles recebem dividendos. Essa que é a questão. Então, o Brasil pagou, ano passado, 500 bilhões, aproximadamente, de lucros de dividendos. 500 bilhões. Você pega uma pessoa que ganhou 50 milhões de dividendos, ele não pagou um tostão de imposto. Enquanto um médico sanitarista que ganha 7 mil reais, paga 27,5% na fonte. Isso aí é uma obscenidade tributária. Obscenidade tributária. Tá certo? Então, se você passar a cobrar dividendos, você vai capturar as pessoas que não ganham salários, ganham renda, ganham lucros. Tá certo? Mas desculpa interromper, Eduardo. Pegando essa questão que o Fernando levantou, você está criando uma geração que é PJ, né? Vai receber, a maneira de receber vai ser meio por dividendo, e você tem uma classe média também que tem medo que pode ficar contra uma reforma como essa, achando que vai ser afetada. Você acha que é o caso de escalonar essa cobrança por não um percentual fixo do imposto, por exemplo? Da taxa? Não. É uma coisa fantástica, Sérgio. Aqui no Brasil, o Lira diz que reforma tributária é os pobres contra os ricos, é um programa de Robin Hood, etc. Quando você pega os países capitalistas centrais, governos liberais, tá certo? Desde a década de 30 do século passado, só para você ter uma ideia, entre 1940 e 1980, a alíquota máxima do imposto de renda nos Estados Unidos foi superior a 90%. A alíquota máxima da herança nos Estados Unidos e no Reino Unido foi superior a 70% durante 40 anos. E quem fez isso? O governo bolivariano? Não, governos liberais, Roosevelt, tá certo? Então, veja o seguinte,
o que nós estamos dizendo? Vamos seguir, eu estou falando uma agenda liberal, uma agenda capitalista. Certo? É só fazer isso. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem criou o princípio da equidade foi o Adam Smith no século XVIII. Tá certo? E nós precisamos achar que é equidade. Cada um paga ao rei de acordo com a sua receita. O Adam Smith escreveu lá atrás. Então, tudo que nós estamos falando não é rico contra pobre, é liberal. Tá claro? Deixa eu pegar um ponto sobre essa questão de fuga de capital. Uma coisa, digamos, são as offshores aí do Campos Neto, do Paulo Guedes, que você tem maneiras, hoje tem legislações internacionais que permitem segurar, né? Fiscalizar. Outra coisa são os lucros financeiros obtidos no próprio país, no Brasil. Esse lucro financeiro obtido no Brasil, que em muitos casos, por Selic e por outros motivos, é muito maior do que em outros países, isso aí é fácil de cercar, né, Fernando? Luiz, deixa eu só terminar o Sérgio, depois eu passo por... rapidamente, porque a questão que ele coloca é muito importante. O que nós queremos? Fazer como os outros países fazem. Mas o que é importante, Sérgio, é ter uma alíquota progressiva. O pequeno paga menos. Tá certo? Proporcionalmente menos. A ideia da alíquota progressiva é assim que os países. Isso que é o princípio da equidade. Isso é muito importante, porque o Paulo Guedes apresentou uma proposta de reforma do imposto de renda, mas ele determinava uma alíquota fixa de 15% para todo mundo. Tá certo? Isso não está correto. Segundo ponto, por que você tem a pejotização? Por diversas razões, entre as quais o fato de que a empresa não paga lucros de dividendos. Então, você tem um escritório de advogado, tá certo? Que ele pega um menino recém-formado, em vez de ele ser empregado do escritório de contabilidade, ele fica sócio do escritório de contabilidade, é o fulano de tal e associados, tá certo? Ele pejotiza. Por que ele pejotiza? Para não pagar, você recebe o lucro, e lucro é isento. Tá claro? Então, esses dois pontos importantes. Só mais uma questão que o Jorge falou. Jorge, ITR no Brasil, Imposto Territorial Rural, sabe quanto ele representa do total da arrecadação tributária federal? 0,1%. 0,1%. E, por fim, para passar a bola, Nassif, eu tenho uma ideia que é a seguinte: sempre que a gente fala de tributação progressiva, vem a ideia de evasão de capital. A minha teoria é a seguinte: o capital já se evadiu. O capital já está em paraíso fiscal. Tá certo? Nós somos um país que, segundo aquela investigação dos jornalistas, tá certo? O antigo ministro está fazendo e o atual presidente do Banco Central tem contas em offshore. Tá certo? Então, o dinheiro já foi, o cara não pode... Agora, ou ele vai para o paraíso fiscal, ou se ele for para o país sério, ele vai ser taxado, tá claro? Só para deixar esses pontos, desculpe me alongar. Bom, respondendo a pergunta do Nassif, um dos temas importantes desse debate, que parece que já foi mandado o projeto, né, é a tributação dos fundos exclusivos. Né? Sim. E aí você, abrindo a carteira do Private Bank, dá 1/5, dá 20%, 21% é fundo exclusivo sem tributação. Então, é um escândalo. Né? Então, só a igualação, assim, gente, olha, nós, classe média, pagamos com 22,5%, 20%, 17,5%, 15%. Se consegue impor isso a todos os fundos, acabar com essa coisa da exclusividade para rico, né, é um grande avanço, extraordinário. Aí, evidente, tem a força retórica que eu admiro do Eduardo, mas, assim, ainda tem muito capital aqui no mercado financeiro formal possível de tributar, que é descontado na fonte, né? Que é o caso desse. O Private Bank, para os ouvintes, muitos talvez não saibam, assim, o Private Bank, os dados saíram anteontem, já somam 2 trilhões de reais. E houve uma brutal concentração, que eu falo, de pós-golpe. Desde 2015,
O varejo tradicional, que é pessoas mais baixa renda, 79 milhões são depositantes de poupança, ele tinha 38% da riqueza, caiu assim para cerca de 28%. E agora, pós-pandemia, a partir da política pública da pandemia, votada no Congresso, né, forçou o governo a fazer, pressão social, etc., aumentou bastante a participação relativa. Então, antes o varejo tinha 13% e, recentemente, saiu já para 17% da riqueza total. Mas o private bank, em 2015, tinha 12% e chegou a 20%, e agora está em 19%. O que significa isso? Uma política pública, como foi feita, né, por pressão social, foi a calamidade que eu chamo do pandemônio da pandemia, dá resultado. A grande questão é essa. Se você quer diminuir a desigualdade, se você faz uma política pública adequada, você reflete até na riqueza financeira do varejo tradicional, que aumentou. Um fenômeno, assim, não sei se você já reparou, eu não vi no jornal, ninguém comentar o que houve depois da pandemia. Diminuiu o número absoluto de depositantes de poupança e aumentou muito depositantes a prazo, ou seja, no CDB. O número é uma coisa muito impressionante, porque o número assim, saiu de 10 milhões no varejo tradicional, foi para quase 53 milhões, se eu não me engano, sabe? De depositantes. Ou seja, as pessoas têm consciência, hoje tem celular na mão e tal, e vê que a taxa de juros no Brasil é a maior taxa de juros real do mundo. E fora atrás do depósito a prazo. Desculpa te interromper, Fernando. Você acha que a pessoa vai sair do Brasil porque vai taxar 15% do seu ganho, se a taxa de juros é 10% real? Você acha isso? Não. O que eu acho é o seguinte: se for sobre estoque de riqueza, esse é o meu ponto desde o início. Se for sobre o estoque, vai pensar em fuga, sabe? E vai assim, você tem, sei lá, 50, tem até um dado. São 59 mil pessoas que têm patrimônio superior a 10 milhões de reais. Você tem 28.540 contribuintes, cuja média é 53 milhões. Você tem 14 mil, que a média é 13 milhões. E pouco mais, 33 mil, com 9 milhões. Dados do imposto de renda. Ou seja, tem 144 mil contribuintes, que é um número muito parecido com o número do Private Bank, que hoje, no último mês, deu 153 mil. Esse eu estou falando imposto de renda, declaração de 2021, ano calendário, provavelmente. Então, é um número muito próximo dessa faixa que eu falo que é muito pequena, é o 0,01%, que tem essa riqueza. Esses que têm um grosso do capital. Agora, se tributar com isonomia, né, todas as aplicações financeiras, você já tem um ganho sobre 20% da fortuna do Private Bank, sabe? Que atualmente é isento. Ou seja, já tem um avanço extraordinário e não é nenhum absurdo. E esse não vai fazer fuga de capital, não, porque é fluxo de renda, entendeu? Todo mês tem lá para aproveitar os juros no Brasil, que é o seu ponto. Então, ele vai deixar o dinheiro lá para aproveitar o maior juros no mundo. Por isso que eu falo, vamos pensar, né, e pressionar, formar a opinião pública para tributar os fluxos de renda. Com uma questão muito simples, uma isonomia tributária. Todos os investidores em fundo têm que pagar o mesmo imposto. Mas isso já vai dar um grande avanço. Mas a proposta do Haddad com os fundos aí é em cima do fluxo mesmo, não é em cima do estoque, né? Não tem uma proposta em cima do estoque. Para mim ficou meio dúbio isso, sabe? Eu quero crer que é em cima do fluxo. Não, porque ele fala, porque você tem mas como muitos interpretaram assim, não, que vai fazer imposto de grande fortuna, são impostos de grande fortuna. Eu não vi o Haddad pagar nada em imposto de grande fortuna. E aí seria sobre estoque. O que eu entendi é o seguinte: hoje você tem uma tributação que é quando o sujeito vai sacar lá. Mas você tem uma valorização da carteira diária aí, você tem uma curva de crescimento. Então, o que eu entendi é que vai ter um outro tipo de tributação para pegar essa curva de crescimento
e do rendimento e aplicar uma alíquota no meio do caminho, né? Isso é o correto. É isso que eu acho que a gente tem que defender. Agora, transformar... Porque quando você vê o artigo na Folha domingo, né? Ser rico não é ser pecado. O cara vende para a opinião pública como fosse uma ameaça ao estoque de riqueza, né? É a gente que gera o emprego, nós que somos os empreendedores. Então, isso é uma deturpação que acaba prejudicando assim, uma coisa que seria comezinha, assim, comum. Vamos tributar igualmente os fundos, acabar com fundo exclusivo, não tem razão de ser. Fernando, o artigo em questão, no caso, ele prestou um grande serviço à democracia, porque permitiu, inclusive, que a imprensa descobrisse menções antigas de 30 anos atrás sobre uma parte, apenas uma parte, da origem da fortuna desse empreendedor. Então, digamos que... João, eu conheço bem porque quando começou o Dinheiro Vivo, lá nos anos 80, nós tínhamos um programa que era numa das rádios dele. Ele conseguia licença de rádio, digamos, no interior, e daí ele tinha uma boa relação com o órgão que regulava rádios, e ele conseguia trazer antena para Paulista. Então, ele comprava uma rádio no interior e milagre da aplicação. Mas, Luiz, isso foi só um comentário en passant, só para as pessoas lembrarem. Só o pé de página, que eu acho engraçado. Exatamente. Mas para as pessoas lembrarem. Nos grupos de WhatsApp de esquerda, igual teve um ressort. Mas o João Camargo, ele não usava estrelinha no peito. Os cariocas, porque tem um João Camargo da PUC. Amigo do Sérgio Gil. Não, é outro. Mas o comentário que eu queria fazer, Fernando Eduardo, é que, da forma como o problema dos dividendos está sendo colocado, eu acho que ela nos induz a um erro. Tá? Eu não sou o João Camargo, evidentemente, nem sou um defensor das benesses ao capital. Mas as 5 ou 6% das empresas brasileiras que apuram o imposto de renda, elas pagam sobre o lucro. Atenção, a tributação sobre o lucro tem muitos buracos, tem muitas dificuldades, nós sabemos disso. Mas, quando foi feita a escolha lá atrás de tributar a empresa e não os dividendos, efetivamente, a arrecadação oriunda dessa combinação aumentou. Porque o pagamento de dividendos efetivamente deixou de existir, mas o imposto de renda sobre as empresas, é verdade que apenas 5 ou 6% das empresas apuram o imposto de renda e pagam. Então, quando você olha, eu não estou dizendo que não deva taxar dividendos, mas não pode ficar para o nosso ouvinte a impressão de que, por não ter tributação sobre dividendos, as empresas não pagam imposto de renda, pagam imposto de renda. Mas eu queria levantar um ponto, João. Eu não sou um conhecedor profundo do tema, né, finanças públicas, né, mas estou pensando alto e perguntando. As empresas, quer dizer, esse foi um argumento, não é do Fernando Henrique, assim, eu vou tributar a empresa, vai ser mais fácil, né, a fiscalização, etc., aumenta a arrecadação. E aí a pessoa jurídica que recebe dividendo fica um argumento, minha empresa já foi tributada, se eu pagar imposto vai ser 2 vezes. Aí, na prática, em termos médios, dá assim, 34%, com todos os reparos que o Eduardo falou. Mas, digamos que desse 34%. A minha pergunta é, será que isso não induz a repassar para os preços aí a tributação regressiva? Entendeu? Quer dizer, excelente eu ponto. sei também... Eu sei também, não sou muito conhecedor, mas tem um juro sobre capital próprio, que o Haddad mandou o projeto, né, Narciso? Para acabar com juros capital próprio, que é outra, digamos, gambiarra, né?
Outra é jabuticaba. Só tem outra é jabuticaba, que tem que acabar. Né? Tem que apoiar isso. Se não acabar, a gente acha assim, como não pode... E tem o ágio, tem também o ágio sobre a fusão de empresas. É só jabuticaba para empresas. Só jabuticaba. E fora isso que você levantou também o ponto, né? Os grandes incentivos fiscais, né? Mas você fala assim, vou acabar o incentivo, digamos, para Zona Franca Não, aí não aí não, é um Deus no fundo, não vai passar. O princípio básico que tem que eu acho que está por trás, tem que estar por trás de todas as reformas, é dividir dois tipos de capital. Você tem o capital que levanta empresas, o investimento de empresas. Isso aí tem que ser... que você tem tributação até sobre isso. Esse é o capital produtivo, é o capital que gera emprego, que gera inovação, que gera... E você tem o capital financeiro. E quando você pega o padrão que se criou, não só no Brasil, né, esse padrão da financiarização, é a empresa como a vaca leiteira, que é o padrão Jorge Paulo Lemann. Ou seja, pega uma empresa, economiza em pessoal, economiza em manutenção, economiza em inovação, economiza em ampliação para aumentar o lucro imediato, os dividendos imediatos, porque o valor em bolsa depende dos dividendos imediatos. Então, digamos, essa lógica que vem... Jacques Welch, vem dos anos 90, isso aí. Eu lembro, eu estava, na época, escrevendo a biografia do Moreira Salles, quando ele voltou, uma vez entusiasmado, dos Estados Unidos, que era uma nova maneira de administrar, que o Jacques Welch, você pegou a GE, que era o símbolo máximo do capitalismo americano, em pouco tempo triplicou o preço da GE no mercado de capitais. Por quê? Porque os dividendos aumentaram substancialmente e quebrou a GE posteriormente. Bom, esse negócio da Boeing é a mesma coisa. Então, digamos, de alguma maneira, a tributação tem que atuar para direcionar o capital para o que é relevante. Você pega esse negócio da Petrobras aí, os jornais dando, reduziu em 60% os dividendos. O absurdo era o ano passado. Exato. Você dá 4 anos só pagando dividendos para acionistas minoritários que não vão pagar. Isso. Né? Então, digamos, a lógica que eu vejo, os princípios que estão por trás disso é o seguinte: tem que desonerar o investimento produtivo, tem que reduzir tributação, racionalizar, reduzir tributação sobre empresas, reduzir, inclusive, as disputas jurídicas, tudo, mas tem que penalizar esse capital improdutivo. Mas, Luiz, eu quero um ponto a respeito. Depois, Eduardo, eu falo, depois do Eduardo. Eu só queria... isso que o Luiz está dizendo é importante, mas só falar uma coisa para o João. Ô, João, uma coisa as empresas jurídicas pagam 5%, que estão no regime de lucro real. Pagam imposto de renda, pagam. Mas o imposto que é distribuído para os sócios não é taxado. Essa que é a questão. Desculpa, Eduardo, temos aqui uma diferença conceitual importante. E atenção, eu não estou dizendo que as empresas pagam a sua justa parte na carga tributária. E eu aprendi uma coisa importante que o Fernando levantou aqui, que será que a tributação do imposto de renda não favorece uma margem bruta para colocar o imposto no preço? Ok. Mas o que eu quero dizer para você, Eduardo, é o seguinte: o fato de que haja um imposto sobre a empresa, se esse imposto for cobrado de forma correta, não há sentido em tributar dividendos. Eu prefiro tributar dividendos a tributar a empresa. Mas uma vez que você tenha tributo sobre a empresa e sobre o seu lucro, eu penso que os dividendos, que são do acionista, cujo resultado já foi tributado, não deve ser tributado. Bom, aí é um ponto de vista, mas assim, o pouco que eu sei sobre esse assunto é que os países, eles tributam a empresa e os dividendos. Quer dizer, os países a maior parte dos países capitalistas centrais costumam fazer esse tipo de coisa.
Agora, com relação ao que o Nassif falou, é verdade, Luiz, nós temos que, eu acho que toda a pressão, toda a tendência é você reduzir o imposto sobre a produção. Então, tem que reduzir o imposto de renda sobre pessoas jurídicas, tá certo? Tudo bem. E isso que vai vir do Congresso, tá certo? Eles vão topar fazer alguma coisa na pessoa física, dividendos, etc., desde que reduza a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou de acordo com isso, desde que nós ampliemos a base de tributação, a base material de tributação das empresas. Tá certo? Porque hoje, como eu disse, 4%, 5% das empresas, só essas pagam sobre o lucro real. Tá certo? Só que a alíquota nominal é 34%, né? Todo mundo fala, é a alíquota mais alta do mundo, mas ninguém fala qual que é a efetiva. A efetiva é 22%, é 23%. Porque você tem 10 pontos percentuais de possibilidade, ou é isenção fiscal, ou é não sei o quê, ou é não sei o quê, ou é planejamento tributário, tá certo? Então, você tem que reduz a alíquota de 34 para 25, para 26, para 27, tá certo? Mas vamos corrigir, vamos achar os lugares onde esse dinheiro Vamos pegar, Eduardo, esse negócio da Zona Franca. Você pega a Coca-Cola... É difícil. Isso aí é difícil. Isso é de complicado, Luiz. Aí eu concordo com você. Mas existem outros mecanismos de planejamento. Não, mas eu estou falando de um jeito fácil de segurar lá. Você tem Coca-Cola e Ambev. Eles compram lá um concentrado da Zona Franca, de uma fábrica deles. Superfatura. Isso. Quanto maior o preço lá, maior a isenção deles. Só que, digamos, pelo preço que vende, a isenção, o Estado não consegue dar conta de toda a isenção. Então, quando eles compram aqui em São Paulo, a diferença entre a isenção e o que foi abatido em Manaus, eles descontam aqui dos impostos, dos tributos de São Paulo. Isso, exatamente. Não, e você tem. Mas uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, Luiz: metade das empresas do Brasil são simples, tá certo? Eu acho complicado politicamente entrar na questão do simples, mas a verdade é que o simples no Brasil não tem paralelo no mundo, tá certo? Uma empresa que fatura 5 milhões de reais por mês, 4 milhões e 800 milhões, ser considerada simples, é algo a ser discutido. Isso não ocorre no mundo. Mas tudo bem, 50% é simples. Depois você tem 45% é lucro presumido, Luiz. Lucro presumido não é lucro. Lucro presumido é uma previsão do seu faturamento, tá certo? Então, para você reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica dos 5% que estão no lucro real, você tem que pensar em ampliar essa base de tributação, tá certo? Por exemplo, a melhorar, adequar, tá certo? O regime de lucro presumido, tá certo? Porque não é possível. Você Eduardo, mas você sabe que a alíquota real, a efetiva das empresas do lucro presumido é superior à alíquota efetiva das empresas que apuram lucro. Você sabe isso, não? É isso. Eu estou te afirmando. Ah, tá. Alíquota, o lucro presumido da empresa do Simples é hoje regressivo. Faz com que as empresas do Simples tenham uma alíquota superior às empresas grandes que apuram lucro real. E a reforma vai criar dificuldades para essas empresas, porque elas vão ter dificuldade de vender para empresas que não vão poder creditar-se das compras que fizeram do Simples. Então, nós temos uma regressividade de origem no Simples. Eu não estou dizendo que não haja problemas, eu estou dizendo da dimensão relativa dos problemas. E o segundo estas empresas terão crescentes dificuldades, sobretudo as que estão situadas no meio das cadeias produtivas,
porque elas não poderão se creditar, não poderão passar para a empresa que vem depois o crédito. Então, você vai comprar de quem? Entre uma empresa menor e uma empresa maior, você vai comprar da empresa maior porque você vai poder se creditar dos impostos que elas pagaram. Eu queria colocar um ponto que ainda não apareceu, e eu acho importante que está surgindo um debate que é a respeito de mudança de regras, digamos, durante o jogo. Estou pensando em pessoas físicas. Eu sou professor, no primeiro semestre eu dou um curso de finanças comportamentais para o planejamento da vida financeira para universitários. E que eu observo essa geração, né, que realmente é o último ano, já estão começando a trabalhar, a gente troca muito ideias. O ponto que o Eduardo falou no início, né, a Previdência Social é dita assim, é insustentável. A Previdência Social eu não conto com ela. Então, é necessária educação financeira, esse é o propósito do meu curso, para a pessoa fazer o que eu falo, para ter a condição de pagar cuidadores na nossa fase idosa, que eu já estou chegando. A ideia, não sei se o dado mais impressionante, isso eu vi num livro em inglês, o Descartes, assim, acima de 85 anos, em cada 3, um é demente. Sabe? E a população mundial está precisando, assim, minha sogra, minha mãe, são 4 cuidadores para tudo. Isso é um custo elevadíssimo. Então, eu dentro dessa educação financeira, eu falo assim, não é para consumismo, não é para gastos de luxo, nem nada. Você vai precisar de reservar dinheiro para a sua idade. Se você tiver uma longa esperança de vida, azar é seu, porque você vai gastar muito dinheiro, a Previdência Social não dará conta disso. Esse é um problema social tremendo. Agora, houve Previdência privada, um incentivo, estímulo a 12% da renda bruta, né? Você sabe, pode descontar no imposto de renda, me corrija se eu estou enganado, foi desde lá no início do governo Lula, no primeiro governo, foi por aí, não foi? A reforma foi feita em 98, foi 2000, 2000. E eu sei que desde que eu tenho incentivo, eu posso pagar, eu acho 40% do que eu tenho de reserva é da Previdência privada. Evidente, quando você é idoso, já sem condição de trabalho, sem poder de barganha, ficam ameaçando, né? Porque agora vai aumentar o ITCMD, quer mudar a regra os estados querem cobrar ITCMD sobre a Previdência privada. Isso aí, honestamente, eu sou contra. Sabe? Mas já paga tributo. Eu acho um absurdo. Isso, já paga. 20 anos pagando os %, fazendo reserva. Aí, vou ajustar as finanças do Estado de governos que eu nem aprovo. Agora, eu queria só, Nassif, antes de você encerrar, a gente está terminando o programa, mas tem uma coisa que ficou no ar aí, até, João, que me surpreendeu. Esse argumento que você falou dos dividendos é um argumento que a gente ouve muito nas próprias empresas e até no setor financeiro, que o dividendo ele já foi tributado como lucro, o ganho foi tributado pelas empresas como lucro. Agora, me pareceu, pelo que falou o Nassif, que é exatamente esse dinheiro que os acionistas se apropriam, legitimamente, eles investiram, etc., mas é isso que vira o ganho financeiro. A ideia de um sistema tributário favorável à produção seria induzir as empresas a reinvestir o seu lucro na própria produção e o dividendo ele estimula esse tipo de comportamento de extrair o máximo possível. Que nem você pega a Eletrobras, eles fazem uma chamada de capital para diluir, para privatizar, levantam todo esse dinheiro e qual é o investimento que eles fazem? Recompra de ações. Agora estão anunciando aí mais 30 bilhões de investimento. Investimento em quê? Melhoria de estrutura? Não, investimento em compra de outras empresas, aumentando a concentração. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui. Eu ia falar uma coisa. Até o Fernando falando com essa preocupação. Uma vez eu escrevi uma crônica que eu dizia o seguinte: em recompensa a todos os fechamentos e deadlines do jornalista, Deus nos deu a oportunidade da morte súbita. Isso que vai salvar a Previdência, pelo menos dos jornalistas aí. A esperança de vida é a gente morrer cedo. Isso aí. Bom, orientador, e com essa...
E com essa afirmativa animadora, nós terminamos o programa. Nossa Senhora. E vamos cestar, né? Bom, Sérgio, João, Fernando, Eduardo, obrigado, então. Até semana que vem, Obrigado pessoal. a vocês. Um abraço.